Bem, recentemente eu vi uma frase no Instagram e eu resolvi fazer um vídeo acerca disso. Basicamente, o post que eu vi falava que você não precisaria ter angústias, porque no longo prazo você sempre acaba vencendo. E eu refleti bastante acerca dessa frase e eu acho que é a mais pura verdade que eu li nos últimos tempos. Há um tempo atrás, não muito tarde, eu vinha nessa quadra aqui quase toda semana, quase todo final de tarde, etc., para jogar bola, jogar basquete. E eu sempre vinha com minha bicicleta, né? E eu sempre ficava pensando, putz, e no dia que eu tiver meu carro, e no dia que eu não vier mais nessa quadra e estiver indo pra faculdade, etc. E por muito tempo eu tive dúvidas, tive angústias, etc. Só que hoje eu vivo tudo isso que um dia eu fiquei preocupado, sabe? Hoje eu tô na faculdade, hoje eu dirijo meu carro, hoje eu faço meu cardio, eu vou pra academia, etc. E são coisas que lá atrás eu ficava pensando se iriam acontecer ou não. E realmente faz muito sentido. No longo prazo, você sempre ganha. Porque se você parar pra pensar que aquilo que você quer atingir é difícil, o difícil nada mais é que um punhado de coisas fáceis. E essas coisas fáceis são refletidas na sua rotina diária, ou seja, os hábitos diários que você estipula para você cumprir é o que vai fazer você alcançar essas coisas difíceis. E no longo prazo, você sempre vai vencer. Então você pode pensar, putz, eu quero transformar minha vida. Aí você começa hoje, só que amanhã você erra. Aí depois da manhã você erra de novo. E depois da manhã você erra mais uma vez. Só que no quarto dia você acerta, mesmo que seja só um pouquinho. Aí no quinto dia você acerta mais um pouco. No sexto dia você acerta mais um pouco. E assim você vai colecionando essa sequência de acertos para que no longo prazo aqueles erros e aquelas angústias fiquem minimizadas e na maior parte do tempo você tenha acertado, entende? Muitas pessoas acham que ganhar na vida, que conseguir conquistar algo, está relacionado somente a coisas grandiosas, sabe? A grandes acontecimentos, a grandes eventos, etc. Quando na verdade a maior parte dos nossos dias são dias ordinários, dias comuns. E a verdadeira vitória está em seguir e viver esses dias ordinários a fim de direcionar sua vida para aquilo que você tanto almeja, entende? Então, por exemplo, você pode pensar, putz, minha vida só vai ser boa quando eu fizer tal viagem. Só que, se você parar para pensar, tal viagem só é possível se você, por exemplo, trabalhar todos os dias e juntar dinheiro para fazer tal viagem. Ou então, se você pensar, putz, minha vida só vai ser boa quando eu comprar minha casa, meu apartamento. Só que você tem que entender que comprar sua casa e seu apartamento nada mais é que um reflexo dos seus hábitos diários ao longo dos dias ordinários, entende? Então, claro que grandes acontecimentos e grandes eventos fazem parte da vida e são maravilhosos, só que achar graça e achar prazer nos dias comuns também é uma coisa que você precisa exercitar para que justamente você consiga, no longo prazo, vencer. Pô, e outro exemplo muito bom disso, e que faz muito sentido até pra gente discutir um pouco, é a questão de dieta, de exercício físico, etc. Exercício físico e dieta, eles não dão resultados imediatos. Eles nada mais são do que hábitos diários que no longo prazo vão te dar resultado. Então, por exemplo, você pode ir pra academia hoje e fazer o treino mais pesado da sua vida. Se você não for amanhã, depois da manhã, semanalmente, mensalmente, anualmente, você não vai ter o resultado que você espera. Então, isso é muito bom, tanto pra gente exercitar essa questão da constância, quanto a questão da paciência, porque esse é o tipo de recompensa, ter um físico bom, é o tipo de recompensa que você só consegue com a constância e com a paciência. Então, só pessoas que de fato querem muito aquilo vão conseguir, porque elas vão entender que não é fazer muito de uma vez, e sim fazer pouco a pouco todos os dias. E eu acredito fielmente que isso é algo que todos nós precisamos exercitar, aprender a viver no longo prazo. Porque se nós conseguirmos tirar da nossa vida, claro que é muito difícil por conta de toda essa euforia da internet, mas se nós conseguirmos tirar da nossa vida essa questão do imediatismo, de pensar, putz, não, tudo que eu quero eu tenho que ter agora, porque eu tô ficando velho, então eu tenho que
conquistar agora, eu tenho que comprar agora, eu tenho que viajar agora, eu tenho que ter o shape agora. Se a gente conseguir tirar isso da nossa vida, entender que no longo prazo tudo isso vai se realizar e vai se realizar de uma maneira maravilhosa, da maneira como tem de ser, a gente para com essa angústia, para com essa ansiedade exacerbada e começa a entender que as coisas levam tempo para acontecer, mas não necessariamente levar tempo para acontecer quer dizer que não vá acontecer, entende? Eu tenho plena convicção de que tudo que um ser humano deseja, quem colocou esse desejo no coração e na mente dele foi Deus. E eu carrego comigo uma frase que é o seguinte: se Deus permitiu você sonhar, Ele vai permitir você realizar, entende? Então, não tem porquê nós duvidarmos, porque se você desejou algo, se você sonhou algo, esse é o primeiro passo para que isso se realize, entende? Só que você precisa entender que talvez essas coisas não vão se realizar no momento exato, no momento que você quer, e sim no momento certo e no longo prazo. Pô, então se tem uma mensagem que eu quero deixar com esse vídeo, é o seguinte: aprenda a viver no longo prazo, porque no longo prazo tudo se realiza, mesmo aquilo que parece difícil, aquilo que parece impossível, porque o que é difícil nada mais é que um punhado de coisas fáceis, e essas coisas fáceis são seus hábitos diários em prol de tentar conquistar aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto sonha. E pode ter certeza que no longo prazo tudo vai se realizar, porque essas dúvidas, essas angústias que eu sinto, você sente, todos nós sentimos, chega uma hora que você nem lembra mais, sabe? Por exemplo, teve época que eu tava estudando para passar no vestibular e eu ficava pensando, putz, eu não vou conseguir, não vou dar conta. E hoje eu tô na faculdade, entende? Então, tudo isso é momentâneo, toda preocupação, toda angústia, toda solidão, todo sentimento ruim é momentâneo, porque no longo prazo você olha para trás e você percebe que tudo se realizou, tudo aquilo que você tanto sonhava, aquilo que você tanto desejava. E tem uma frase muito boa do Steve Jobs que reflete bem isso. Ele fala que você não consegue conectar os pontos olhando do presente para o futuro, mas você só consegue conectar os pontos olhando de frente para trás. Ou seja, no momento, talvez as coisas não façam sentido, mas lá na frente, no longo prazo, você percebe que tudo estava conectado e que tudo caminhou da maneira que tinha que ser. Você consegue, de fato, ligar os pontos.